segunda-feira estamos aqui. Ajuda-nos a aproveitar, Senhor. Queremos nessa noite interceder por esse bairro, Senhor, por essa comunidade aqui, Código de Farias. Ó Senhor, nos ajuda a cumprir o nosso papel aqui nesse local. Dai-nos sabedoria, Senhor, ousadia do Espírito, para levarmos a Tua palavra, Senhor, tanto aqui nas nossas reuniões, na segunda, como em outros momentos que o Senhor assim o preparar, Senhor. Não nos deixe acomodados, mas que o Senhor nos conceda, Senhor, esse desejo de fazer o Teu nome conhecido. Que a Tua palavra, Senhor, nessa noite seja alimento para a nossa alma, Senhor. Seja água que sacia. Ó Deus, precisamos ouvir a Tua voz, mais do que nunca, Senhor, pois temos visto e sentido densas trevas que crescem, que se propagam, Senhor. Não permita que a nossa luz se apague, Senhor, mas que, pelo contrário, conforme a Tua vontade, o Teu poder soberano, opere em nós, Senhor, para que possamos ser a luz do mundo e o sal da terra, como nos foi predestinado para sermos. Tudo que seja dito, Senhor, seja dito para a Tua glória. Não permita, Senhor, que nada encontre espaço no nosso coração, na nossa mente e saia da nossa boca, que não seja para a Tua glória, Senhor. A Tua palavra nos ensina, Senhor, que o santo deve se santificar cada vez mais. Ajuda-nos nesse processo, Senhor. Mais uma vez eu rogo, não nos deixe acomodados, Senhor, a começar de novo, mas que estejamos diligentemente buscando a cada momento agradar ao Senhor, que é digno de toda a nossa adoração, louvor e honra. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos continuar o nosso estudo. Na noite de hoje, o título da nossa mensagem: Deus está conduzindo a história. Não sei se os irmãos apreciam, mas eu gosto de estudar a história. Quando a gente olha para o passado, a gente aprende como a gente chegou aqui. Muitas vezes a gente não para pensar nisso, como a gente chegou aqui. Principalmente no contexto da igreja, as pessoas chegam às vezes até a dizer que somos filhos da reforma protestante, como se tivéssemos surgido há apenas 500 anos atrás. Não, nós somos frutos e acreditamos que sempre seremos fruto da igreja verdadeira que Cristo plantou com seu próprio sangue quando Ele veio ao mundo. E desde então é preciso que a gente saiba tudo o que aconteceu, porque tudo o que aconteceu também continua acontecendo. Acontece mais vezes, acontece de forma mais repetida, mas são as mesmas coisas. O diabo continua sendo o diabo, o mundo continua sendo o mundo, a nossa carne continua sendo a nossa carne. São esses três inimigos que, desde que o homem foi expulso do jardim do Éden, continuam a persegui-lo. E muitas vezes a gente erra porque não tem humildade de aprender com os erros dos nossos irmãos do passado. Ontem mesmo nós meditamos em 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo usa como exemplo a história do povo que saiu do Egito, do
nos tornássemos idólatras como eles, imorais como eles, desobedientes como eles. Imagine que Paulo escreve essas palavras há mais de 1900 anos atrás, chegando perto talvez de 2000 anos já, e parece tão atual, como se fosse escrita hoje. É o que a gente vê no mundo: imoralidade, perversidade, maldade, as mesmas coisas que o apóstolo Paulo falou, e falou já no sentido do passado. Para eles era o passado. Paulo estava olhando para mais de 1000 anos atrás da sua própria história. Então, muitas vezes a gente tem falhado porque a gente não tem buscado aprender com a história. Quando a gente diz, a gente ouve essa frase de maneira muito comum no meio evangélico: Deus está no controle de tudo. Mas o que significa essa frase? Deus não está no controle das coisas hoje. Deus sempre esteve no controle. Por isso que o título do nosso estudo hoje é Deus está conduzindo a história. Então, toda a história, a sua história, a minha história, a história de todas as pessoas, inclusive dos ímpios, é Deus quem conduz. Antes da gente começar aqui no capítulo 2 de Mateus, eu queria convidar vocês a abrir comigo no livro de Romanos. Sabemos que a carta de Romanos é uma carta muito complexa e nos aproximamos dela sempre com humildade e pedindo que o Espírito Santo nos ajude para que não nos tornemos como tantos, já na época do apóstolo Pedro, que pervertiam as palavras do apóstolo Paulo. Capítulo de número 9 de Romanos, versículo 14. Aí o apóstolo Paulo está falando justamente da soberania de Deus em conduzir a história. Como Deus conduz todas as coisas, e a gente precisa entender uma coisa quando falamos de soberania de Deus e responsabilidade do homem. Nós sabemos que essas duas coisas existem. Deus manda em tudo e o homem é responsável por cada uma das suas ações. Mas como essas coisas, até onde é um, até onde é outro, aí a gente não sabe. Então o que a gente sabe é que Deus está no controle de tudo, nada acontece senão pela vontade soberana de Deus, e ainda assim Deus faz com que o homem tenha essa livre agência, essa capacidade de fazer escolhas e por conta disso ser responsável pelas escolhas que faz. Então, perceba o que eu falei: livre agência, não livre arbítrio. Por mais que pessoas possam se confundir com essas expressões, mas elas são expressões distintas. Enquanto livre agência fala de escolhas horizontais, o livre arbítrio fala de uma escolha vertical. Então, uma escolha vertical sobre se vai para o céu, se vai para o inferno, nós não escolhemos. Por quê? Porque já nascemos indo para o inferno, já nascemos em queda. Mas temos livre agência, fazemos escolhas horizontais, e essas escolhas horizontais, inclusive, elas evidenciam se nós estamos indo para o céu ou indo para o inferno. É assim que a Bíblia apresenta, e nós não vamos nem além e nem ficamos aquém. Nós ficamos aonde o texto da Bíblia, onde o texto da palavra de Deus nos deixa. Tá certo? Por que eu estou tendo esse cuidado de falar bem esmiuçadamente? Porque o que a gente tem visto é extremos que acabam se afastando do que a Bíblia diz. Deus é soberano e o homem não tem responsabilidade nenhuma. Tem. O homem é responsável e Deus não pode fazer nada se o homem não autorizar. Está errado. Deus faz tudo e não precisa de autorização de ninguém, porque Ele é Deus. Então, esses dois extremos, eles sempre costumam agir na igreja, e a gente percebe que as pessoas querem elas nem conseguem se entender, por assim dizer. Então, essas pessoas que muitas vezes acreditam que a salvação depende delas, elas costumam fazer as suas orações dizendo: Senhor, me ajuda a fazer. Mas o Senhor vai te ajudar por quê, se tudo depende de você? Assim também como tem gente que diz que tudo depende de Deus, e
depois diz, não, mas eu vou fazer aqui a minha parte. Não, tudo depende de Deus. Então, nós ficamos onde a Bíblia nos coloca, nem em extremos, mas onde a Bíblia nos coloca, nenhum dos extremos. Então, aqui no versículo 14 de Romanos 9, o Paulo está falando desse assunto difícil. Com certeza, o apóstolo Pedro se referia a temas como esse, quando na sua segunda epístola, segunda Pedro, ele vai dizer, olha, Paulo fala de coisas difíceis. Segundo o Espírito do Senhor, concede sabedoria a ele falar. E pessoas que não entendem o que Paulo fala, pervertem e fazem isso para a sua própria destruição. E a gente não deve seguir esse tipo de exemplo. Então aqui no versículo 14, essas palavras que o Espírito Santo falou pelo apóstolo Paulo. Que diremos, pois? Romanos 9,14. A ideia dessa expressão, o que diremos, pois, é a gente não tem que julgar a palavra de Deus, é a gente que está sendo julgado por ela. Mas em muitos momentos a gente percebe as pessoas na igreja e elas leem um versículo, uma passagem, mas eu não concordo com isso. Uma coisa é você dizer que não entende, outra coisa é você dizer que não concorda. Não concorda aí é uma forçação de barra, porque como você não concorda com o que Deus está falando? Quem é você para não concordar? Aí as pessoas se ofendem. Por quê? Porque a gente coloca a gente no devido lugar. Nós somos criaturas. Paulo, inclusive, faz uma analogia aqui e vai dizer, é como um vaso. Deus fez a gente como um vaso. E se você acha que isso é um exagero, é porque você não leu Gênesis. Porque o vaso é feito de quê? De barro, normalmente. E o homem? De barro. E era como um vaso. O formato é que era diferente. Até que Deus soprou do seu espírito e o homem se tornou alma vivente. Então, motivação para sermos humildes não falta. O que falta muitas vezes é humildade. O que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Você vê que esse é sempre o sentimento. Quando Deus pergunta a Adão, por que comeste do fruto? Qual foi a resposta de Adão? A mulher que tu me deste. Ó Deus, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria feito o que eu fiz. Então, a injustiça da parte de Deus, ó Deus, se o Senhor tivesse me colocado nessa situação de escassez, eu nunca teria feito essas escolhas ruins. Deus, se o Senhor não tivesse me colocado nessa posição de abundância, eu não teria feito essas escolhas ruins. Deus, se o Senhor não tivesse me colocado nesse extremo, eu não teria... Então a gente sempre, se a gente não tomar cuidado, a gente está dizendo isso, a injustiça da parte de Deus. O justo é salvo com muita dificuldade. Isso é injustiça da parte de Deus? Não. Parece que o ímpio está se dando melhor do que o crente. Parece. E só parece se a gente não estiver meditando bem na palavra de Deus, não estiver enxergando as coisas da forma correta. Então aqui Paulo, ele exclama, não sei se na sua Bíblia tem, na minha tem um ponto de exclamação. Paulo meio que está dando um grito aqui. Lógico que não. Ele está dizendo de modo nenhum. Deus não é injusto. Nunca será, porque Deus é o próprio paradigma da justiça. Ele é o próprio exemplo de justiça perfeita. Se você quer saber o que é justo, você tem que olhar para Deus. Então, não é que Deus é justo, não. Deus é a própria justiça. Toda justiça deriva dele. Né? De modo nenhum. E aqui que eu queria falar com vocês. Pois ele disse a Moisés. Ele diz isso a Moisés. Para que Moisés entendesse o que iria acontecer. Êxodo 33, 19. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver. A palavra aprouver é de quem eu tiver vontade. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Ou seja, é assim que as coisas acontecem. A gente é que fica achando que Deus é obrigado a fazer alguma coisa, mas Senhor, eu estou orando. Sim, e aí? Não entendi. Estou jejuando.
Senhor, mas eu estou indo para os cultos agora. Senhor, eu sou dizimista fiel. Então a gente acha que por obedecer alguns pontos que a gente mesmo elege como pontos importantes a serem obedecidos, Deus está em débito com a gente. Irmãos, não teve um único segundo da nossa vida que a gente conseguiu cumprir plenamente. Eu estou pressupondo que somos crentes, viu? Mas nunca teve um segundo da nossa vida como crente que a gente conseguiu cumprir o maior de todos os mandamentos, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, com todo o seu entendimento. A gente nunca conseguiu fazer isso. A gente está se esforçando a cada dia, a gente está melhorando a cada dia de glória em glória, porque o crente está crescendo progressivamente, se tornando um cristão melhor a cada dia, senão ele não é cristão, nunca foi regenerado. Quem não está crescendo é porque está morto. Mas estamos crescendo, mas não atingimos a perfeição. Estamos sendo aperfeiçoados, amadurecidos, mas não atingimos a perfeição aqui. Por isso, não há o que se falar de que a gente obedece a Deus e Deus se torna devedor. Pelo contrário, se a gente obedece a Deus, é só por causa de Deus, que nos concedeu o seu Espírito. Então, quando a Bíblia nos apresenta essas verdades, que são claras na Bíblia, são cristalinas na palavra de Deus, isso traz um desconforto tão grande, por isso tantas pessoas se sentem desmotivadas em estarem nos lugares que vocês estão. Porque se você frequenta determinados ambientes, e você frequenta esses lugares por muito tempo, talvez te dê, com o passar do tempo, uma placa, um troféu, alguém te reconheça como alguém importante. Mas e na igreja? Se você frequentar a igreja muito tempo, sendo crente cada vez melhor, você vai cada vez se sentir mais pecador e mais inútil. Você cada vez vai se sentir menos satisfeito consigo mesmo. Nossa satisfação vem do Senhor, mas com a gente fica cada vez menos satisfeito, porque à medida que a luz vai iluminando a nossa vida, a gente vai vendo que a sujeira era muito maior do que a gente imaginava na nossa casa. Só sabe como é difícil ser santo quem começa a santificar-se. Quando a gente fica só no falar, aí a gente, não, a hora que eu quiser eu faço isso. Não. É como eu sempre ouço. Não, a hora que eu quiser eu emagreço. A hora que eu quiser eu começo a ficar firme na igreja. Fica não. Porque exatamente, não depende. Não depende. É o que agora vamos ler aqui no versículo 16. Assim, pois, não depende de quem quer. Não depende. Olha que coisa interessante. O jovem rico queria ir para o céu. E ele chega a Jesus, com essa questão. Mestre, e aí, como é que eu faço? Está faltando o quê? Ele queria, mas quando o Senhor apresentou a verdade para ele, ele fugiu da verdade. Ele não foi em direção a ela, pelo contrário, ele fugiu dela. Fez isso triste. Então, não depende de quem quer. Já Zaqueu, riquíssimo, abraçou a verdade. Tudo que eu tenho, metade dou aos pobres, e restituirei todo aquele que eu defraudei 4 vezes mais. Hoje a salvação entrou nessa casa, é o que diz o Senhor. Então, não depende de quem quer ou de quem corre. A ideia não é o esforço. O único esforço que é bom é o esforço que vem pela força de Deus em nós. O Senhor nos motivando e a gente agindo de acordo com a motivação do próprio Senhor nos concede. Por isso que nós lemos recentemente em Hebreus capítulo 10, nós devemos nos estimular ao amor e às boas obras. Fazemos isso pelo Espírito, porque quem planta no Espírito colherá no Espírito, quem planta na carne colhe na carne. Então não depende de quem quer. E essa frase é uma das, assim, talvez essa passagem seja uma das passagens mais negligenciadas hoje. O movimento evangélico atual, até por conta, de tudo que a gente tem vivido, da influência que o mundo tem exercido no movimento evangélico, as pessoas estão sempre em busca de méritos, de reconhecimento.
nós, se não tomarmos cuidado, estamos sempre preocupados com o que as pessoas estão pensando da gente. Quando, na verdade, a nossa ocupação principal deveria ser em agradar a Deus. E quando eu estou agradando a Deus, eu exalo um bom perfume. Um perfume bom para aqueles que são de Deus, um perfume ruim para os que não são. Ponto. É assim que acontece. A gente não tem que se preocupar. A gente tem cuidado com a nossa vida, não fazer o mal, nem fazer a aparência do mal, tudo certinho. Mas a gente não se preocupa com o que os outros pensam da gente. De forma nenhuma. Por quê? Porque a nossa ocupação é agradar a Deus. Não dá para fazer as duas coisas. Então, aqui ele diz, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. É Deus quem usa a sua misericórdia. Então, se hoje nós estamos aqui, é unicamente pela misericórdia de Deus. Uma das frases assim, mais heréticas que a gente costuma ouvir de maneira repetitiva na igreja é: tem gente que vem pelo amor ou pela dor. Não, ninguém nem vem pelo amor e nem pela dor, vem porque Deus quer. Ponto. Não tem isso. Dor não converte ninguém. E supostamente, se Deus fez algo de bom para você, também não converte você. Ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivessem acontecido os milagres que aconteceram em ti, alguns teriam se arrependido. Então, é preciso que a gente seja mais bíblico e menos emotivo. Não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Pois a Escritura diz a Faraó. E olha, nós estamos falando de um texto que quando formos falar Mateus a gente vai lembrar. A Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei. Levantou quem? Faraó. Quem colocou o Faraó naquela posição de destaque na época do povo? O próprio Deus. Quem você acha que tem permitido que os governantes sejam esses governantes no país e no mundo em 2024? Deus. Quando você estuda um pouco de geopolítica, você entende um pouco, meu Deus, mas na China, lá já tem não sei quantos anos, que é o mesmo grupo político que manda. Na Rússia, então, nem se fala, aquele Putin está no poder já tem mais de 15 anos, eu acho. Você vai dizendo, Estados Unidos, Europa, União Europeia, Inglaterra, isso aqui, Brasil. Né? Mas como assim? É Deus que está no controle. É triste que a gente estava vendo esses dias, ano retrasado, né? Essa briga, né, que teve no nosso país por conta de correntes políticas que foram em direções opostas e crente que era de uma corrente política brigando com outro que era de outra corrente política. Você fala, que coisa feia, né? Que coisa horrível isso. Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder. Então, quem foi que fez que Pilatos estivesse lá governando a Judéia naquela época? A Palestina, né? Deus. Qual foi o diálogo do Senhor Jesus com Pilatos? Se meu pai não tivesse te colocado aqui, você nunca estaria aqui. César que está lá, imperador, meu pai. Isso já tinha sido anunciado desde a época de Daniel. Os reinos que se sucederiam até a vinda do Messias. Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. De alguma forma, quando pessoas ímpias sobem no poder, os crentes ficam mais motivados para cumprir a vontade de Deus. Então a gente devia estar motivado demais, né? Vamos lá. Logo, versículo 18, ele tem misericórdia de quem quer. É tão estranho você ouvir nos nossos dias, né, pessoas dizendo, Senhor, eu não aceito isso. Como você diz não aceito para Deus? Quem é você para aceitar alguma coisa? A própria expressão, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e soberano.
Você tem que aceitar o rei? Não. O rei é que pode aceitar você ou não. Mas para você ver como o mundo ele está totalmente, né, de cabeça para baixo em relação ao que a palavra de Deus ensina acerca de Deus. E quando a gente vê isso acontecendo no meio da igreja, vemos que a volta do Senhor se aproxima. Agora no versículo 19: tu, porém, me dirás. Paulo já sabia as discussões teológicas que iriam decorrer por milhares de anos. Por quê? Porque até hoje o pessoal briga por causa disso aqui. Viu? Até hoje. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? É interessante, as pessoas mais assim, né? Aquecidas no debate teológico são as que dão o pior testemunho cristão. Eu conheci muita gente, não, assim, né, desses 13 anos que eu pastorei, que eram, né, aguerridas em defendendo a corrente, né, da soberania de Deus, corrente que eu concordo, mas aguerridas nessa defesa, e depois iam pecar, e ainda diziam assim: não, quando Deus quiser me tirar do pecado, Ele me tira. É assustador, né? É como Caim, ouve o aviso de Deus e não faz nada, pelo contrário, faz o contrário, faz o oposto do que Deus havia dito. Deus havia dito a Caim: cumpre a você dominar, cumpre a você não permitir que o pecado que está na sua porta entre na sua vida. Caim abriu a porta, convidou o pecado, tomou um cafezinho com ele. Então, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Ainda fala com Deus assim, né? Ele ainda. Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem? Paulo joga duro. Paulo fala disso. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? É o que mais a gente vê hoje em dia. Nas igrejas evangélicas, irmãos, a igreja pentecostal é assustador como eles falam com Deus, como eles tratam. Primeiro que eles costumam, né, tratar o Espírito Santo como se fosse, né, como se o Espírito Santo quisesse adoração para si. E o Espírito Santo na Bíblia nos diz, nós aprendemos que o Espírito Santo nos impulsiona a adorar Cristo. É o Espírito Santo que nos apresenta Deus 100% homem, 100% Deus, e Deus Espírito Santo nos ajuda a adorar Deus Jesus Cristo, glorificando o Pai nessa adoração. É assim que a Bíblia nos ensina. Mas as pessoas começam a se relacionar em uma confusão sem tamanho. E aqui ele diz mais: porventura pode o objeto perguntar a quem fez, por que me fizeste assim? A gente é colocado como um objeto. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição? Olha, um exemplo tão claro para nós é Lucas 16. Você imagina que Deus assistia todos os dias a fome de Lázaro e a maldade do rico para com Lázaro? Todos os dias Deus via isso. Todos os dias Deus ouvia o rico dizendo: está vendo como Deus é bom comigo? Eu fiz por merecer, olha onde eu estou. Com certeza aquele mendigo ali é maldito, porque olha como ele vive. Não bastava não ter nada, ainda é cheio de doença. Então é assim que o mundo olha para você e para mim. Se a gente tem alguma coisa, se a gente atinge, né, determinado grau de exigência do mundo, somos valorizados. Se não, somos desprezados e rejeitados. E não deveríamos achar ruim e nem nos admirar com isso. Pelo contrário, é o que a gente está vendo aqui. O que o mundo diz que é bom, a gente sabe que é ruim. E o que o mundo diz que é ruim, a gente sabe que é bom. Deveria ser muito fácil para a gente, pelo menos entender isso, né? E não ficar
tentando criar uma versão teológica para poder adequar a nossa carnalidade à nossa suposta espiritualidade. Triste, mas acontece. Então, no versículo 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. As riquezas da sua glória. Então, quando Deus é glorificado, quando você mostra para o mundo que as riquezas do mundo para você não valem nada. Numa frase bíblica conhecida de todos, quando você mostra para o mundo que o viver é Cristo e que morrer é lucro, aí você glorifica a Deus de verdade. Quando você mostra como o apóstolo Paulo, diante de um monte de gente importante e rica, ele diz: eu não quero ser igual a vocês, eu queria que vocês fossem igual a mim, com exceção dessas algemas. Falta gente para dizer isso hoje em dia, porque os crentes querem as mesmas coisas que os ímpios. Os crentes querem uma casa arrumada, os crentes querem um emprego bom, os crentes querem um dinheiro, os crentes querem a mesma coisa que o ímpio. Para a gente dizer: eu quero que você seja igual a mim, não. Aí fica difícil, né, dizer isso. Então aqui ele vai dizer, olha, versículo 24, os quais somos nós. Paulo está pressupondo que os primeiros destinatários dessa carta, né, os cristãos de Roma, Paulo ainda não tinha ido em Roma. Ele escreve essa carta justamente para preparar os irmãos de Roma que ele ainda não tinha visto face a face. Por isso essa carta tem essa estrutura, né, de que as pessoas diriam que traz uma visão, né, da cosmovisão cristã. Paulo trata nessa carta dos principais pontos da fé cristã. Então, se você conhece bem a carta aos Romanos, você vai ter facilidade em conhecer toda a Bíblia, porque os assuntos mais difíceis da Bíblia são tratados aqui. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo estava preocupado se os irmãos de Roma, que ele ainda não tinha visto, se eles estavam andando na verdade. Ele faz uma apresentação da verdade bem detalhada. Versículo 24, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, está vendo? Nós estamos falando em Mateus capítulo 2, onde persas, eu disse para vocês que provavelmente, né, quase 99% de certeza, que aqueles magos vindos do Oriente, eles vinham da Pérsia, né? Que a tradição cristã ensina de que eles vieram de lá. Eles não são judeus, mas eles tratam melhor a Cristo do que aqueles que deveriam recebê-lo como Senhor e Salvador. Tanto que eles chegam para Herodes, a gente já falou sobre isso, nós viemos honrar o rei dos judeus. Imagine, quando Cristo vai ser crucificado, como foi que disseram? Não temos nenhum rei a não ser César. Quem disse isso? Os próprios judeus. Então, a gente vê esse retrato, né? Como os evangélicos de hoje, eles querem o mundo. Irmãos, eu sei que isso maltrata a gente. Por quê? Porque a gente tem carne para lutar contra ela. Então, é difícil para a gente não querer determinadas coisas. É como, por exemplo, imagine que você gosta de doce. Então, você vê um pedaço de doce, alguma coisa que você goste, e você entender que você não pode comer aquilo toda hora, do jeito que você quer, da forma como você quer, na quantidade que você quer, isso vai ser sempre difícil. Agora, multiplique isso milhares de vezes. É a luta que a gente tem contra a nossa carne todos os dias. O grande problema, né, surge quando a gente começa a normalizar isso. Então, eu não preciso lutar contra essa vontade que eu tenho, até porque assim, né, todo mundo faz isso. Você mesmo está dizendo, todo mundo faz isso, você não é do mundo, então não deveria fazer. Então, os evangélicos hoje, eles estão indo numa direção muito perigosa, que Tiago falou, que aquele que se faz amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Os quais somos nós, a quem de antemão chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Nós, por exemplo, aqui em Salvador, hoje, nós seríamos meu povo e amada a que não era amada. É o que a gente vai ver no capítulo 2 de Mateus. Quem é que está adorando a Jesus? Pessoas vindo do Oriente, outro país, outra nação.
E o povo de lá, da nação de Jesus, quer matar ele. Qual é a ordem de Herodes? Mata todos os meninos de 2 anos para baixo. Mas como assim? Pois é. Quais são os maiores problemas que a igreja enfrenta? Os falsos crentes, os falsos mestres, pessoas que se disfarçam de ovelhas, mas são lobos. Sempre foi assim. Então a gente tem que tomar cuidado. Chamarei povo meu ao que não era meu povo. Por isso que a gente tem que evangelizar, irmão. Não? Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas assim, na minha vida isso é muito forte. Como eu fico desmotivado muitas vezes por tristezas que acontecem comigo no ambiente da igreja. E é uma luta muito grande que eu tenho em oração, em buscar a face do Senhor, para que eu não me sinta desmotivado em continuar fazendo aquilo que Deus me mandou. Porque a gente fica triste com determinadas coisas que acontecem no meio, né? Pessoas que deveriam estar lá na frente, pessoas que deveriam estar de mãos dadas, ajudando, e nada, pelo contrário. Você fala, não é possível. Será, Senhor, que é isso mesmo? Aí você vai orar, você vai para a Bíblia, é isso mesmo. A gente não pode criar falsas expectativas, como a gente já viu aqui. Não depende de quem quer, nem de quem corre. Se você for para o livro de Atos, fica muito claro a soberania de Deus, quando Lucas escreve, né, na narrativa de Atos, e Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, é essa segurança, essa paz que a gente tem que ter para continuar a fazer a obra de Deus, sem se esfriar, sem perder o amor e sem ficar paralisado. Todas as coisas, né, que acontecem, que somos tendenciosos a deixar que aconteçam. Então aqui ele diz no versículo 26, para a gente concluir essa passagem aqui em Romanos, voltar para Mateus: e no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Olha essa profecia se cumprindo com a gente, né? Na época que Paulo escreveu isso, a gente nem sonhava. A América só tinha que se chamava de, pode nem falar índios, né? Tem que dizer habitantes originários, povo originário. Cada dia é uma coisa que você não pode mais falar. Tem termos que eu aprendi na infância que se eu falar hoje me prendem. Mas eu aprendi isso na escola, desaprenda, agora é outra coisa, né? Então não pode nem falar a palavra índios, mas é ofensivo índio. Povos originários, se não me engano. Então, pois é, aqui só tinha os povos originários. A gente nem sonhava em estar por aqui. E o Senhor já disse que nós seríamos seus filhos. Versículo 27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Isso também tem cumprimento na igreja. Então você olha para o Brasil. No Brasil disseram recentemente que temos quase 40 milhões de evangélicos. É sério que você acredita nisso? Não, se a gente chegar a 7 mil, eu acho que é muita fé. No Brasil todo, que temos mais de 200 milhões de habitantes, se não me engano, país. Então, não, claro que não são 40 milhões. Pelo amor de Deus, você liga a televisão, vê o que as pessoas falam nesses programas evangélicos, canais evangélicos, não tem nada de evangelho ali. Se você for hoje nas reuniões em igrejas, segunda-feira muitas igrejas têm reuniões. Hoje, inclusive, na maioria das igrejas, determinadas vertentes, é o culto dos empresários. Você acha que o Senhor está no culto dos empresários? O Senhor Jesus separa um dia na semana para falar só com empresários. Você já imaginou isso? Você vê quando a gente fala em voz alta, fica ridículo, né? Mas e a pessoa não tem problema de ir para culto dos empresários. Aí você diz, vem cá, você vai para o culto dos empresários porque você acredita que Jesus separa um tempo na semana para falar só com empresários. É isso que você acredita? Não, você falando desse jeito parece que é ridículo. Mas é ridículo mesmo, de qualquer jeito que a gente fala. Mas é a coisa mais comum que tem. Vai ter o carnaval. Aí os crentes vão para onde? Ou vão para bloco de carnaval,
ou vão para a chácara, para a linha verde aqui, no caso de Salvador, para lugares, para fugir do pecado e praticar pecado entre eles. Meu Deus! Só não é possível isso. É só eu que falo essas coisas. Por que eu não vejo as pessoas falando isso? Por que eu não falo isso? Porque não é interessante falar. Não é interessante falar a verdade. Até quem fala a verdade tem muito cuidado de não falar toda a verdade. Porque falar toda a verdade assusta, né? Afugenta e pode acontecer de se tornar um derrotado, né? Como eu. Então aqui ele diz, cuidado, versículo 27, versículo 28, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente, em breve, como está escrito em Isaías. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nos íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. É a igreja hoje nos nossos dias. O movimento evangélico, você vê coisas assustadoras, pior do que os ímpios. Então, cuidado, irmãos, cuidado. Agora aqui no capítulo 10, versículo 1, quero falar só aqui, a gente já vai voltar para Mateus. Irmãos, de boa vontade, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho, versículo 2, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Se a gente pudesse, né, resumir o que seria um movimento evangélico, em grande parte é isso aqui. Você vai encontrar muita gente que tem zelo. O culto é 7, a pessoa sai 6, 5 da manhã de casa. As pessoas fazem jejum, oram de joelho, sobem no monte, fazem campanhas, fazem uma série de coisas, né? Pessoas que às vezes doam quantidades significativas de dinheiro, principalmente se a igreja for herética, né? Mas fazem isso sem nenhum tipo de entendimento. Por quê? Porque acho que se eu fizer isso por Deus, Deus fica obrigado a fazer coisa para mim lá na frente. Porque sabe como é, né? Uma mão lava a outra. Não sei como é, isso não funciona com Deus, não. O Deus da Bíblia não está barganhando com ninguém. Mas a maioria das pessoas tem essa ideia de Deus, né? Agora eu quero voltar para o capítulo 2 de Mateus. Se Deus permitir, vamos concluir. Então, no versículo 14, foi onde a gente parou ontem, sobre a obediência linda, né? A obediência imediata, porque a obediência que é postergada não é obediência. A obediência só é obediência se for imediata. Faça isso, você se levanta e vai e faz. E até um capitão ímpio sabia: Senhor Jesus, eu sei que você é assim, né? Eu sei que o Senhor é desse jeito. Por quê? Porque eu tenho homens que estão sob a minha guarda, estão sob a minha autoridade. Se eu digo vai, ele vai. Se eu digo vem, ele vem, né? Então você imagina o que aconteceu na igreja há alguns dias atrás, de uma pessoa se levantar no meio do culto e debater com o pastor no meio do culto. Você acha que isso acontece num quartel, por exemplo? Passa um capitão, dá uma ordem, o soldado diz: não concordo com essa ordem, não vou fazer isso. Vai acontecer o que com o soldado? No mínimo vai ficar preso por algum tempo. No mínimo. E a gente acha que o que a gente faz na igreja, as coisas que a gente faz na igreja, trazendo desordem e indecência, vão ficar? Você acha que vai? Então, quando Jesus ouve isso desse comandante, né, desse centurião, ele diz: eu não vi uma fé dessa em Israel, porque eu estou aqui e o pessoal não obedece. Sabe a cidade que eu fiz mais milagre? Não dá atenção a nada do que eu falei. Cafarnaum. É o que a gente tem visto. Se a gente for ver, você chega hoje em dia em pessoas que se dizem evangélicas, diz assim: me diga aí as coisas que Deus já fez na sua vida. A pessoa chega e se emociona. É muita
coisa que Deus fez, só no ano passado, Deus fez isso, Deus fez aquilo, e foi assim, no momento de dificuldade eu falei com Deus, e Deus fez isso. Sim, aí você pergunta, tudo bem, ó, que legal, ó, Deus, e você, fez o quê? Como é que está a sua santidade? Será que alguém quer entrar? Avisa que pela janela não entra, só pela porta. Vamos lá. Então, aqui ele vai dizer, vamos continuar aqui. Versículo 15. E lá ficou até a morte de Herodes. Então, eles ficaram no Egito alguns anos. Alguns anos eles permaneceram lá. Algumas pessoas chegam a dizer que foram 5 anos, quase isso, que eles ficaram lá, até que esse Herodes morresse. E eu estava estudando esses dias, ele morreu uma morte muito sofrida. Foi, segundo os historiadores judeus da época, foi uma espécie de câncer intestinal, onde ele ficou com feridas, né, e morreu depois de muito sofrimento, né, e aí veio a óbito. Por que isso é importante a gente aprender às vezes? Para a gente entender que nada fica impune. Ele pode ter sofrido isso aqui, mas não chega nem perto das coisas que ele sofreu depois que fechou os olhos. Então, mais uma vez, eu digo para vocês, eu digo para mim, não tenhamos nenhum tipo de desejo. Não vou usar nem a palavra inveja, porque se falar inveja, todo mundo vai dizer aqui que não tem inveja, e eu não quero que vocês mintam. Então, não vamos ter nenhum tipo assim de desejo em relação ao que os ímpios possuem. Porque o preço que eles pagam pela vida que levam é alto demais. Então, não vale a pena, irmãos. Ainda que seja toda a riqueza que esse mundo pode te dar, não vale a pena. Nós é que somos abençoados, agraciados, com aquilo que não tem como quantificar. Não tem como a gente dizer, não tem como a gente valorar o que a gente recebeu, né? Não tem algo humano. Todo o ouro do mundo, não, é mais. Todos os tesouros, não, é mais. O que a gente recebeu é muito mais. Então, é um desafio que a gente tem com a gente mesmo, de matar a carne, de lutar contra a gente, porque quando a gente bate o olho, às vezes na vida que determinadas pessoas estão vivendo e compara com a vida que a gente está vivendo, humanamente, né, natural, que possa brotar uma raiz de insatisfação, mas rapidamente tem que ser tirada. E o que é que expulsa a insatisfação? A gratidão. Você começa a agradecer e a louvar a Deus. Você acha que Davi escreveu os salmos por quê? Porque ele sabia como a gratidão expulsa o sentimento de insatisfação. Então aqui no versículo 16, né, ainda no versículo 15, do Egito chamei meu filho. Mais uma vez, quando a gente estuda aqui, eu já falei isso um pouco ontem, não tem como a gente não fazer essa comparação, porque tudo que acontece com Cristo, de certa forma acontece com a gente também, porque nós somos o corpo dele. Mesmo aqui, ele ainda é infantil, ainda um bebê, nós somos o corpo de Cristo. Então, espiritualmente, todos nós fomos retirados do Egito, que seria uma comparação com o mundo. Então, até que no momento certo o Senhor nos chama e aí a gente vem. Assim como foi o caso de José e Maria. Nascemos todos. Ninguém nasce crente. Imagine que você é super crente, casa com uma pessoa mais crente do que você, e vocês têm filhos crentes, mas eles não são crentes. Eles são educados para aprenderem a fé verdadeira. Vai ter um momento específico na vida deles que eles vão ter que ser regenerados. Porque senão eles vão permanecer religiosos até o final da vida e morrer. Todos precisam ser regenerados, independente do ambiente que cresceu. Seja num ambiente de total promiscuidade, seja num ambiente de religiosidade, todos precisam ser regenerados. É maravilhoso quando uma criança tem a oportunidade de crescer num lar cristão, mas ela vai precisar da mesma graça que a gente viu em Romanos 9. Não depende de quem quer e nem de quem corre. Então nós oramos, nós que somos pais, oramos para que o Senhor
regenere os nossos filhos, independente deles serem religiosos ou não. Por quê? Porque eles não nasceram crentes. Mas meu filho foi regenerado com 5, 6 anos. Eu já vi gente dizer isso assim e depois ter uma decepção muito grande. Então, vamos ver o fruto. Né? Então aqui, versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos. E que coisa interessante, porque muitas vezes esse é o sentimento que o mundo tem da gente. Né? Parece que o mundo se sente iludido. Por quê? Porque a gente fala que Deus é bom, que tudo é como deve ser, porque Deus, como eu disse a vocês, está no controle da história. E aí sempre vem aquela questão que muitos, né, no meio da teologia e até da filosofia, né, é a questão do mal. Né? E não é uma questão do mal, não, é a questão da existência do mal. Então, filósofos, teólogos, durante milhares de anos até hoje, discutem o que seria o problema do mal. Se Deus é soberano, se Deus está no controle de tudo, se Deus tem poder para fazer o que bem quer, por que Ele permite o mal? Porque Ele permite que crianças sofram, porque Ele permite que determinadas coisas aconteçam e que trazem uma comoção, né, popular enorme. Por que Deus permite isso? Né? Irmão, é o que Paulo já respondeu em Romanos 9. Deus não tem que dar satisfação a ninguém. O problema do mal, ele não precisa ser defendido por você e por mim. Eu acho interessante que quem falou, né, algo assim parecido foi Agostinho, estudioso da Bíblia, como poucos homens estudaram a Bíblia no decorrer da história. Agostinho, ele, em certo momento, ele perguntando para uma pessoa, né, ele disse: olha, quem é crente eu não preciso convencer, porque quem crê em Cristo não precisa de argumento para continuar acreditando, e quem não crê, nenhum argumento vai convencê-lo. Então, eu não preciso mostrar para uma pessoa que Deus está, né, no controle de tudo e que o mal acontece. Né? Não tenho que dar satisfação disso. E nem Deus. Né? A gente sabe, o mal é em decorrência do pecado. Não. Mas o ímpio acredita no pecado? Claro que não. Imagine você dizendo para o ímpio que toda a maldade do mundo foi porque uma mulher deu uma mordida em uma fruta e depois deu para o seu marido dessa fruta e ele também deu uma mordida. Toda a maldade do mundo decorre disso. Você acha que o ímpio vai fazer o que com você? Vai dar uma risada na sua cara. Independente da intelectualidade, viu? Pode ser um analfabeto, pode ser um pós-doutor. Como é? Você está me dizendo que toda essa miséria que a gente vê no mundo é porque alguém deu uma mordida no fruto? Você está de brincadeira comigo, né? Porque quando a gente fala, desobedeceu a Deus, aí fica mais sério, né? Mas quando você vai apurar qual foi a desobediência, por que eu faço questão de falar isso? Porque a gente tem mania de achar que tem pecadinho e pecadão. A gente acha, não, determinadas coisas são sérias, né? Não, determinadas coisas nem pense. Mas tem outras coisas assim que a Bíblia diz para não fazer, mas todo mundo faz. E tem isso. Quando você percebe que o que condenou toda a raça humana foi uma mordida, você começa a entender que não tem isso. Pecado é pecado e ponto final. E por que o homem sofre? Por causa disso. Então, esse é o problema do mal. Mas ninguém vai... Aí eu vejo um monte de teólogo tentando dar tanta explicação. Por que foi assim? E aí assim, Deus permite. Não é que Ele queira. Ele permite, quer... Para que esse cuidado com palavras? Não, Deus está no controle de tudo. Foi o pecado. E é isso aí. Mas o pessoal fica meio... Não tem que agradar ninguém. Nenhuma explicação tem que agradar ninguém. Quem tem que se sentir agradado com a gente é Deus. Então a Bíblia está aqui, você acredita se Deus permitir. A gente costuma dizer, você acredita se quiser. Não, não é não. Porque a gente já viu que não depende de quem quer
Então, você acredita se Deus permitir. Aí é que o ímpio fica, né? Eu vou acreditar, só porque você está dizendo que eu não vou. Então acredite. Mas se você acreditar, é só porque Deus quis. Não tem nada a ver com isso. Foi eu que quis acreditar. Aí eu digo, então estude mais. Aí passa um tempinho. É verdade, foi Deus que quis que eu acreditasse. Né? Se converteu, vai chegar a essa conclusão rapidamente. Então aqui no capítulo 2, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente. E olha que coisa, lembram que Jesus vai dizer? Assim como odiaram a mim, odiarão a vocês. Como foi que o mundo odiou a Cristo? Sem motivo. Sem motivo. É como quando Jesus estava preso, aí Jesus disse, vem cá, por que obra mesmo boa vocês estão me prendendo? Não, mas não é por obra boa não, é por obra boa não, é porque você fica dizendo que você é Deus, mas eu sou. Você quer que eu minta? É como uma pessoa diz assim, quer dizer que só quem crê em Cristo é que vai para o céu? É. Então você está dizendo que todo mundo dessas religiões assim, ninguém vai para o céu, vai todo mundo para o inferno, que não crê em Cristo? É. Então você está dizendo que a maioria dos habitantes da terra vão sofrer a eternidade inteira num lugar. É isso mesmo? É. Eu te odeio. Tudo bem. É normal. Por isso que a gente percebe que para os evangélicos é mais fácil dizer Jesus te ama do que dizer o reino de Deus está chegando, cuidado. Porque ele é o justo juiz. Se você estiver do lado errado, ele vai pegar você. Então, esse movimento evangélico que fica negócio de procurando copinho, sinaleira, fazendo aquelas coisinhas bonitinhas, pô, irmão, me tire disso. Né? Eu vejo essas coisas nessas mídias sociais, dá uma vergonha de ser crente. Porque parece que a gente está implorando para o mundo amar Jesus. Quando na verdade é o contrário. O mundo é que devia implorar Jesus por misericórdia. Mas, né? Eu sou minoria. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém. Lembram de outra morte parecida? Lá no Egito? Quando o faraó viu que os hebreus se multiplicavam, ele deu uma ordem de matar todos aqueles que nascessem homem. Aqui, matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Então, por isso que a gente chegou a essa constatação, né? A gente não, mas os estudiosos da Bíblia, e nós também seguimos essa orientação, de que provavelmente quando os magos chegam até Jesus, ele já estava perto de 2 anos. Então não tem nada a ver com o presépio. O presépio é totalmente antibíblico. O formato que se deu para ele hoje, principalmente, né, nessa idade moderna. Então aqui, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Olha que coisa interessante, o ímpio se preocupa muito mais com os detalhes do que os crentes. Então, eu já vi pessoas que estudavam a Bíblia com afinco, só para poder debater com os crentes. E é uma vergonha, porque os crentes se sentiam muitas vezes tentados a deixar de crer, por conta do argumento dos ímpios. Por quê? Porque os ímpios fazem o dever de casa. Quando um ímpio decide fazer alguma coisa, ele se dedica àquela coisa que ele quer fazer. Olha aí, o que está ao nosso redor. Você já viu como um traficante se dedica ao que ele se propõe? Quem vive do tráfico de drogas está disposto a morrer a qualquer momento por isso. Senão não se envolveria. Porque o tráfico de drogas, você pode ser morto tanto pela polícia quanto por traficante rival, como pessoas da própria facção que te traem. E ainda assim o pessoal vai para esse lado. Se está nesse ambiente de hostilidade entre facções, não dorme, toma uma série de estimulantes para ficarem acordados, para se for invadir, se for fazer alguma coisa assim, fica lá. E os crentes? Eu sei que eu tinha que
estudar mais a Bíblia, mais o que? Não entendi. Eu sei que eu tinha que orar mais. Eu sei que eu tinha que fazer mais a obra de Deus. É importante a gente ter tesouros no céu, mais. Então, aí você olha para o ímpio, não tem mais na vida do ímpio. O ímpio diz, eu quero ganhar dinheiro, e ganha. Tem gente que trabalha no carnaval de 7 dias, não dorme. Porque diz, não, em uma semana eu ganho o equivalente a 2, 3 meses de trabalho. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Tem gente que aproveita esse período de festa, principalmente quem trabalha com venda de bebida, alimento, essas coisas. Tem que aproveitar esse período de festa, porque a cidade está cheia de turistas, é quando eu ganho dinheiro. Não dorme pouco. Porque entende, não, é nesse período que eu ganho dinheiro. E a gente que é crente? Não, mas sabe como é Jesus? Jesus é super compreensivo. Eu dou sempre o resto para ele, e ele nunca reclamou. É claro que ele nunca reclamou. Nem vai. Porque ele já abandonou você ao seu próprio raciocínio. Né? A pessoa tem a Bíblia, está lendo aqui. Diz que você tem que amar o Senhor todo coração, alma, força. Não junte tesouro no céu, na terra, junte no céu. A árvore que não der fruto, corto. O ramo que não der fruto, estando em mim, não der fruto. Irmãos, estando em mim, não der fruto, eu corto e lanço fora. Você entende o que ele está dizendo? 10 virgens esperando o mesmo noivo, só 5 entraram. As outras 5 eram iguaizinhas, as outras 5, com exceção da prudência. Então, se você não é prudente com as coisas de Deus, provavelmente você vai ficar do lado de fora. É o que ensina a parábola. Né? E é por essas e outras que as pessoas dizem, fica colocando fardo pesado nos crentes. Coitadinho dos crentes. Uma vez eu falei para uma pessoa, eu digo, olha, eu estou com 40 e poucos anos, tenho uns 12 anos de pastor, mais de crente, nunca vi um coitadinho na minha vida. Nunca vi uma pessoa vítima na minha vida. Nós nunca somos vítimas. Por pior que sejam os acontecimentos que nos sucedam, mas a gente nunca é vítima. A gente sempre dá causa ao que acontece com a gente, irmãos. É horrível a gente viver num mundo que as pessoas se vitimam o tempo todo. Você não pode mais falar nada, né? E as pessoas ficam o tempo todo se sentindo magoadas e ninguém se preocupa com o que o Criador sente em relação à sua criação. Você imagina que Deus criou todas as coisas e todas as coisas se submetem a Ele, menos a coroa da criação, que é o homem. Não é triste isso? Isso é triste. Todas as coisas. Deus criou a montanha, ela fica lá. Deus criou o mar, ele fica até ali. Criou, né, tudo, a atmosfera, como o planeta Terra é feito, o que está por baixo, tudo. E eles ficam, os animais, tudo certinho. E o homem, que foi feito para aproveitar toda essa criação e gerenciá-la. Olha que coisa. Abra comigo aqui rapidinho. Vamos lá, para você ver isso. Eu quero que você veja. Porque depois fica dizendo, o pastor ficou dizendo isso, eu não sei se é assim não. O pastor não disse nada que não está na Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Deus criou todas as coisas e viu que era bom. É assim que termina o versículo 25. Aí versículo 26 é a criação do homem. Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos. Por que no plural? Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo.
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está falando de atributos, não está falando de olhos, cabelo, não. Está falando de inteligência, comunicação, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Você está vendo, irmão? Era para a gente ser isso aqui. Toda a criação se submeteria ao homem para a glória de Deus. Aí veio o pecado. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou, está vendo? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Ó, sujeite a terra, domine sobre toda a terra, homem. E o homem é o único que desobedece. Não é assustador? Recebe tudo isso de Deus de mão beijada. Deus fez tudo bom e disse: agora é só aproveitar. E a gente estraga tudo. Eu não entendo o problema do mal. Não, eu não entendo a misericórdia de Deus. O problema do mal eu entendo tranquilo. Parafraseando o que Spurgeon falou. Não sei como é que Deus odiou Esaú. Não, eu entendo. Eu não entendo como ele amou a Jacó. Esse é um grande, né? É a grande questão do crente. Senhor, como o Senhor me ama. Eu não valho a comida que eu como. Eu não valho o excremento que sai de mim. Não, pastor, agora você forçou a barra. Não, é isso mesmo. O excremento que sai da gente é melhor que a gente. Pare. Não, é por aí, sim. E aí, as pessoas... Não, mas é porque Deus, assim, sabe, Ele vai fazer um afagozinho na sua bochechinha. Por quê? Não, porque você é muito bom, você já nasceu bom. No jardim de infância você dava chocolate, dividia com o pessoal. Quando você estava no berçário você nunca chorou, você sempre foi uma criança muito quietinha. Deus assim praticamente está em débito com você, porque você foi um santo aqui na terra. Meu Deus do céu, assombroso o que a gente ouve de determinadas pessoas. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja. Não vá nessa pegada. Se tentar dominar o tubarão branco, você não vai conseguir, né? Não vá. Isso foi antes da queda. Agora, se você tentar dominar o leão, provavelmente você vai com a barriga dele, viu? Se tentar dominar, não vá nessa pegada. Aqui foi antes. Antes do tubarão branco vinha, tubarão branco, volte, mar. Tá bom, eu vou. O leão, quieto. Olha, não, pare de mexer com a gazela. Tire ela da sua boca, leão. Jacaré, bote de volta. O homem mandava, irmãos. Versículo 31, eu quero terminar aqui para a gente voltar para lá. Já estou aqui já caminhando para uma conclusão daqui a 2 horas. Viu Deus tudo quanto fizera. Olha que coisa, viu Deus. Eu acho tão importante, porque se nós temos que imitar a Deus, nós deveríamos observar mais. Quanto tempo você gastou hoje observando a criação? Você percebeu que a gente faz as coisas no automático? Pega ônibus, desce do ônibus, entra em carro, sai do carro, pega a roupa, tira a roupa, toma banho, faz isso, come, vai no banheiro, escova o dente. A gente não presta atenção em nada. Às vezes a gente está aqui escovando o dente com o celular e tirando alguma coisa do ouvido aqui, sabe? 4 coisas, 3 coisas ao mesmo tempo. E a gente não está com atenção em nenhuma delas. É mais comum hoje em dia. Fico assustado. Minhas filhas são capazes de ficar com 3 telas ao mesmo tempo. Uma televisão, um tablet e um celular. Eu digo, não tem olho, porque só tem 2. Ainda supondo que um pode olhar para cá e para lá, que não acontece. Mas 3, não tem 3 olhos, né? Porque a gente vai, o mundo diz, tem que correr. De quem? E a gente não contempla
Você viu como a gente come? Já comeu. Você não é, meu Deus, essa comida aqui diante de mim. Irmão, já pensou você chorar em cada refeição? Qual foi a última vez que você viu o pôr do sol, nascer do sol? As estrelas, a lua. Pastor, não tenho tempo para isso não, pastor. Ó. Deus criou todas as coisas. E Ele que criou, parou e disse, vou dar uma olhada no que eu criei. Vou contemplar a minha criação. Não admira a gente achar que a nossa vida é ruim. A gente nem está vendo ela. Como é que a gente vai ver que Deus é bom se a gente nem está vendo o que Deus faz na nossa vida? A gente não tem tempo para ver isso. Então, só pessoas que não têm mais o que fazer como eu, para poder ensinar para vocês que tem tanto o que fazer, a fazerem menos coisa, para serem felizes em Cristo. Viu Deus tudo quanto fizera, Ele viu. E aqui é um antropomorfismo, viu, irmãos? E Deus não precisava fazer isso. Mas a ideia é mostrar o que nós devemos imitar, o que nós devemos fazer para nos assemelhar a Deus e, portanto, sermos plenos nele. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Até o homem tudo era bom. Quando Deus fez o homem e a mulher e deu o gerenciamento do mundo inteiro para o homem e a mulher, disse, isso é muito bom. E a gente conseguiu estragar. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, vamos voltar lá para Mateus 2. Quando eu disse para vocês que o título da mensagem de hoje é Deus está no controle da história, Deus está no controle de tudo que tem acontecido, é desde o começo, irmãos, esse começo mesmo. Ele está no controle de tudo. Fica assim um debate que não vai para lugar nenhum, mas porque Deus permitiu que Eva comesse do fruto? Será que Adão e Eva tinham livre-arbítrio? Será que... Ô irmão, isso vai levar você aqui, aonde? Vai mudar o que na sua obediência isso? Eu não quero saber se Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Não, eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero me tornar cada vez mais parecido com Jesus em obediência, em humildade, em tudo aquilo que a Bíblia diz que eu devo ser. Mas a gente prefere se jogar em debates que nos deixam confortáveis no pecado. Por quê? Porque a gente fica pensando, se Deus permitiu lá, pode permitir aqui também. E depois ainda dá alguma coisa de bom, né? Não vai dar nada de bom, cuidado. Mateus 2. Vendo, mandou matar, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Precisão, porque os servos das trevas são prudentes. Perceba, ele não disse, mata os recém-nascidos. Não, mata os que têm de 2 anos para baixo, nessa idade, próximo a 2 anos. Era um grupo específico de crianças que era o alvo. Então, versículo 17. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel. Quem é Raquel? Quem é Raquel? Raquel é a esposa de quem? Raquel é a esposa de quem? De Jacó, por favor. Esposa daquele que viria a ser chamado de Israel. O exemplo aqui é mostrando sobre, fazendo uma conexão com o próprio Israel, né? E no sentido do sofrimento de ver os seus filhos morrendo, né? Como uma mãe sofre em ver os seus filhos morrendo. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável. O que é a palavra inconsolável? Não tem como consolar. Porque não mais existem. Por que deixaram de existir? Porque morreram. Lembra quando Jesus estava carregando a cruz, já tinha sido violentamente espancado, e aquilo não acontecia?
porque ou a pessoa era açoitada ou a pessoa era crucificada. Não se podia dar duas punições pelo mesmo crime. Ou era punição de morte, que seria a crucificação, ou era uma punição severa, que seria o flagelo, né, ou os açoites romanos. Mas Jesus passou pelos dois. Por quê? Porque Pilatos quis ajudar ele. Olha quando o mundo quer ajudar a gente, como fica, né? E Jesus está indo em direção ao Calvário e as mulheres choram. Ele diz: não chorem por mim não, porque se em lenho verde acontece isso, imagine quando vier e achar a lenha seca. Você já viu como muitas vezes, aqui próximo da gente, na Chapada, tem aqueles incêndios, alguns até espontâneos, está muito quente, muito seco, o sol está forte, você deixa um pedaço de vidro, aquilo ali cria uma faísca, como está tudo seco ali, aquela relva seca, com madeira seca, uma fagulhazinha que acende, rapidamente já se torna um grande incêndio, ainda mais porque o vento às vezes leva. Por quê? Porque está seca a lenha. Lenha seca queima rápido. E lenha verde não, lenha verde é difícil de queimar. Pois é, lenha verde, aconteceu isso. Imagine quando achar a lenha seca aqui. Chorem pelos seus filhos, não por mim. Então, quando a gente sabe, a gente que sabe do futuro, sabe, é tão impressionante isso, né? E eu lembro de um filme que marcou a minha infância mesmo, eu era mais novo que pequenininho aqui. De Volta para o Futuro, né? Ninguém talvez de vocês ouviu falar porque é muito velho esse filme, né? Acho que tem mais de 30 anos esse filme. 30 não, já está beirando 40, De Volta para o Futuro. E aí a pessoa voltava há não sei quantos anos atrás, depois queria voltar para o futuro. A gente é mais ou menos assim. A gente já sabe o futuro. A gente já sabe como as coisas vão terminar. A gente já sabe qual é o destino do ímpio. A gente já sabe qual é o destino dos crentes. A gente já sabe como vai se tornar, como será o ambiente religioso que vai suceder a gente e até o que a gente está vivendo. A gente já sabe porque já foi revelado. É isso que significa Apocalipse. Revelação. Deus pegou, abriu o véu do futuro e revelou para a gente as cenas finais. É um termo até moderno, né? Eu não sou moderno, não fico ouvindo essas coisas. É um spoiler. Então, a gente tem um spoiler do final do filme, porque Deus deu revelação para a gente. Apocalipse. Então a gente já sabe como tudo vai terminar. A gente não pode agir como nécios. É assim que está lá em Mateus 25. As virgens nécias e as virgens prudentes. O que é uma pessoa prudente? É uma pessoa que sabe o que vai acontecer e se prepara. E o nécio é aquele que sabe e diz: não, mas pode ser que não aconteça. Aí eu vou ficar levando isso, né? Vou ficar levando esse peso aqui extra. É como uma pessoa que pode ser que chova, mas e se não chover? Eu vou ficar levando esse guarda-chuva, esse casaco para cima e para baixo? Mas se chover, você vai ver que aquilo faz a diferença. Então, foi o caso do azeite. Pode ser que ele volte, que ele chegue de dia, então não precisa de azeite. Mas pode ser que ele não chegue, então vamos se preparar. E a Bíblia nem diz que pode, a Bíblia diz: ele vai chegar quando a gente não espera. Então a gente tem que estar preparado o tempo todo, a gente tem que dormir preparado e acordar preparado. Porque ele pode chegar até quando a gente estiver dormindo. Você acha que nenhum crente morreu dormindo? Irmão, vários crentes já morreram dormindo. Imagine que você está no ônibus, você é crente. Pastor, pare com isso, eu pego um ônibus. Não, esse ônibus assim é de viagem. Pastor, eu viajo de ônibus. Então você está no ônibus, o ônibus tem 44, 46 passageiros. É só você crente lá. E você está no ônibus, o motorista tirou um cochilo, o ônibus capotou, todo mundo do ônibus morreu, inclusive você.
Você estava dormindo. Sabe alguns irmãos que antes de entrar no ônibus já está dormindo? Aí senta na cadeira, não é assim, 1, 2, está dormindo, não é. É impressionante, sentou já dormindo. O sono vem entre você começar a sentar e sentar. Já é uma coisa assim sobrenatural. Você estava acordado aqui, frações de segundo que você sentou, ele já fechou. Quando encostou a cabeça, já estava dormindo. Você está lá dormindo e o motorista e o Zico conversando zoada, porque a gente faz zoada em ônibus, ainda mais que agora faz, né? Tem celular, às vezes bota TikTok no ônibus, acha que ninguém está ouvindo, né? E tá lá, o motorista lá, aí tem uma hora que alguns dormiram, outros não, e você crê, já desde o começo. Aí teve aquela loucura, morreu todo mundo, você nem viu, você abriu o olho e Jesus, oi meu filho, estou sonhando. Não é sonho não, é que chegou sua hora de vir aqui pro céu. Pode acontecer isso, já aconteceu isso com muitos. Eu não acho que o que eu estou falando aqui é doideira. Se você acredita na Bíblia, você sabe que isso acontece. É num piscar de olhos. Fração de segundo. Que a gente está aqui e a gente está lá. É assim. Então, é preciso que a gente esteja preparado. Porque a gente não sabe muito que a gente vai sair daqui. Por isso que é uma atitude tão insana. A gente permitir que a correria do mundo nos torne despreparados para a volta de Cristo. Olha que loucura. Como uma pessoa que está juntando um monte de coisa e ela vai viajar no dia seguinte e não vai levar nada. Por que você está juntando isso tudo? É um vício que eu tenho, sabe? Eu junto as coisas. O mundo faz isso com a gente é acumulador de coisas. A gente gosta de ter muitas coisas, né? Porque vai que precise. Não, você não vai amanhã e já está aqui a mochila preparada. É só isso que você vai levar? É só isso. E por que você está arrumando tudo isso aqui? E por que você está indo pegar mais coisa ainda? Não sei. É porque o mundo faz isso com a gente. Se a gente não tomar cuidado, a gente toma a forma do mundo. É o que Paulo adverte em Romanos 12. Não vos conformeis a este século. O mundo está apressado. Por que o mundo está apressado? Porque o mundo jaz no maligno. E o maligno sabe que pouco tempo lhe resta. E aí coloca essa pressa na gente, para a gente não contemplar Deus. Para a gente não se preparar adequadamente para a sua volta. Por quê? Porque a gente não tem tempo. Mas como você não tem tempo? Você não tem tempo para ir para a eternidade? Você vê que é uma coisa assim tão desconexa o que as pessoas falam. Mas aí eu não vou pagar, mas aí eu não vou... Ô irmão, por favor. Imagine que você, e o pastor John Piper é quem fez essa analogia, você está no corredor da morte, você vai morrer amanhã. E alguém diz, você acabou de ganhar 10 milhões de dólares. Mudou o que isso aqui? Você vai morrer amanhã. Se sua casa está arrumada e desarrumada, mudou o que? Se você tem muita ou pouca roupa, mudou o que? Se você tem diploma ou não tem diploma, mudou o que? Pois é, a gente vai partir daqui a pouco. E tudo que a gente vai levar é as obras de obediência ou as de desobediência que a gente deixou. É o que a gente leva. Só que as pessoas não têm tempo nem para pensar nisso que eu estou falando para vocês. Imagine que vocês são um grupo muito pequeno que no ambiente evangélico ouve esse tipo de coisa. O que a maioria das pessoas que têm ouvido no ambiente evangélico é se apressem mais ainda. Por quê? Porque Deus quer te honrar. Mas você tem que fazer a sua parte. Então, você corra atrás, consiga seus títulos, vá atrás do seu dinheiro, consiga, satisfaça os seus sonhos, suas vontades, que daqui a pouco você vai para o céu, então tem que aproveitar um pouco dessa terra, né? Os pastores estão ensinando isso com as suas argumentações, fácil de se identificar para quem quer, né? É fácil. Versículo 19, conclua aqui. Tendo Herodes
Pois é, irmão, você percebeu que com todo o poder do mundo, os ímpios morrem. Hoje voltou ao poder o presidente da gente é o Lula, né? Eu me lembro da primeira vez que Lula se elegeu. Lula tentou várias vezes ser presidente, não conseguia. Aí teve uma eleição que ele ganhou. E por que ele ganhou? Porque ele, que sempre foi de partidos de uma vertente política chamada de esquerda, ele fez aliança com um dos homens mais ricos do Brasil, alguma coisa Alencar. José. E esse homem era uma pessoa muito rica, mas é muito rica mesmo, a ponto de você nem ter acesso a tudo que ele tem, porque ele não pode declarar tudo que ele tem. Não podia. Por que não podia? Está falando dele no passado? Porque ele morreu. Riquíssimo, poderosíssimo, vice-presidente. Poderosíssimo. Ele descobriu que tinha câncer. Foi nos melhores médicos do mundo, fez cirurgias assim, que até hoje são, né? Imagina. Mas voltava, até que voltou de um jeito que ele não conseguiu mais, com o dinheiro todo dele morreu. Pois é, os ricos morrem. Todo ser humano morre. A gente assistiu, nós que somos dessa geração, vimos a rainha da Inglaterra morrer por mais de 100 anos. Mas morreu. Ela viu todo o mundo ser transformado. Essa mulher assistiu às duas guerras. As duas grandes guerras. 100 anos. Ela viu o mundo se dividindo em Rússia e Estados Unidos, né? Ela viu o muro de Berlim sendo construído, o muro de Berlim caindo. Ela viu tudo isso. Ela viu o bug do milênio. Ninguém sabia o que ia acontecer com os computadores de 99 para 2000. Era o chamado bug do milênio. Você nem pensa nisso, você nem sonhava em nascer. O bug do milênio, todo mundo preocupado com o bug do milênio, né? Ela viu tudo isso acontecer, viu a guerra do Iraque, Afeganistão, tudo, e morreu. Rainha da Inglaterra. Era até uma espécie, né, de termo, virou um termo. Fulano parece a rainha da Inglaterra, né? Rainha da Inglaterra, pessoa, né? Luxuosa, né? Então, morreu. Por quê? Porque morre. Rico, poderoso, morre também. E é mais fácil um camelo passar pelo buraco. Eu estou falando bem devagarzinho de propósito, viu? Porque eu vou falar bem devagarzinho e a gente vai ter a tendência de dizer, não, mas o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, não é ter dinheiro, por favor, né? É mais fácil um rico, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Imagine que Jesus disse isso assim, numa tranquilidade. E o que mais os evangélicos querem hoje é ser rico. A ponto da gente ter uma teologia moderna que se chama teologia da prosperidade. Que se você for crente, você vai ser abençoado em tudo, inclusive na sua vida material, que vai prosperar. Tirando até o significado da palavra prosperar, que quer dizer boa jornada. Mas, segundo o entendimento da maioria das pessoas, é ganhar coisas materiais. Mas como um crente chega a esse nível? Claro que chega, porque a maldade vai se multiplicar. Satanás vai enganar o mundo inteiro e, se possível, enganaria os próprios eleitos. Ele só não vai conseguir enganar um grupo pequeno de pessoas chamado os eleitos. A gente leu Romanos, não foi? Se Deus não tivesse abreviado, se Deus não tivesse guardado, a gente já seria pior que Sodoma e Gomorra. Então, está tudo escrito. É porque a gente não lê. A Bíblia diz, o obreiro aprovado é aquele que ora, que jejua, que faz, né, ginástica olímpica na igreja. Não. É aquele que manuseia bem a palavra de Deus. E é tudo que as pessoas não buscam. A ponto de estudos bíblicos como esse serem indesejáveis. Por quê? Porque é só o homem
remexe, mexe, né? Vai para frente, vai para trás. Até isso tiraram. Tem que voltar. Né? E nada contra o louvor, né? Mas o que de fato enriquece a nossa vida é o conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Mas a gente fica, né, achando enfado em ser ensinado nas coisas de Deus. Isso é a nossa carne. A gente sendo crente, a nossa carne não deixa de ser carne. Herodes morreu, e eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Isso é muito importante, irmãos, e eu vou concluir aqui, se Deus permitir, a gente vai continuar amanhã, e concluindo 2 e prosseguindo. Mas o que eu queria parar aqui e pensar com vocês é: irmãos, não faça nada da sua própria cabeça. Sabe, eu sei que o que eu vou falar aqui, a maioria das pessoas vai desconsiderar, porque é difícil mesmo. Nós somos criados para tomarmos decisões ao nosso bel prazer. Desde pequeno. A gente pega crianças e diz: vem cá, o que é que você quer comer? Se a gente sabe que criança não sabe escolher comida, por que eu estou fazendo essa pergunta para ela? Não, a criança vai comer o que o pai decidir que ela vai comer. Ah, eu não quero comer isso. É o que tem. Eu não quero vestir essa roupa. É essa roupa. Mas a gente cria os nossos filhos para tomarem decisões, mesmo sabendo que eles não estão aptos para isso. E aí, quando eles se rebelam, a gente ainda acha ruim. Quando você bota alguma coisa: não quero isso. Ah, que ingratidão. Mas quem me ensinou a escolher foi você. A gente faz isso e nem percebe. Então, a gente observa como foi José. Orientou, é a sua esposa, recebeu. Orientou o anjo de novo: tem que sair daí, ir para o Egito. Foi na mesma hora, não esperou nem ficar de manhã. E depois, não voltou para o Egito na hora que ficou difícil lá, na hora que quis voltar. Ou imagine, está indo bem a marcenaria aqui, é para voltar agora? É agora. Isso é um dado histórico que eu vou dizer a vocês. E está na Bíblia também. O povo foi para a Babilônia, escravo. Jeremias profetizou isso, se cumpriu. O povo passou 70 anos lá, como Deus disse: vocês vão passar 70 anos, vocês começam a trabalhar, vocês tenham filhos aí, porque vai chegar o momento em que eu vou tirar vocês daí. Só que em 70 anos o povo construiu uma vida lá. E aí, quando chegou, se cumpriu os 70 anos e era para voltar, tinham cerca de 1 milhão de judeus vivendo no território lá da Babilônia. Sabe quantos quiseram voltar? 50 mil. 950 mil não quiseram voltar, porque agora que eu construí minha casa, que eu paguei, passei 70 anos para pagar o financiamento, e agora ela quer que eu volte. Agora que eu consegui um emprego decente, porque quando eu cheguei aqui ninguém queria nada, foram vendo que minha família, né, era direitinha. 70 anos para eu conseguir um emprego melhor, e agora tem que voltar para recomeçar tudo de novo, do zero. Nada. 950 mil ficaram. Só voltaram 50 mil. Não é assustador isso? Mas está tudo na Bíblia. É a mesma coisa na igreja. Você chama as pessoas: vamos servir a Deus! Agora que está o corre, agora que o negócio está andando, que as coisas estão acontecendo. Por que não chamou antes? Agora já me comprometi. Por que não chama depois? A gente não governa o tempo. Quem governa o tempo é Deus. Mas a gente acha que a gente está no controle. Por mais que a gente diga: Deus está no controle, por mais que a gente use, eu vou usar a blusa: Deus está no controle de tudo. Mas a gente vive como se Ele não tivesse. Às vezes a gente vive como se Ele nem existisse.
difícil imaginar determinados crentes fazendo determinadas coisas sabendo que Deus está vendo. É difícil, né? Então, não faça nada. Até aquilo que lhe parece uma boa ideia, não faça. Porque boas ideias enchem o inferno todos os dias. Isso está em Provérbios, irmãos, por favor. É um dos versículos mais conhecidos dentre os evangélicos. O Senhor diz, olha, e a tradução literal é mais dura ainda, porque a tradução mais comum no português é: há caminhos que aos nossos olhos se parecem bons, mas são caminhos de morte. Não é assim que a maioria das traduções está? Mas não é o original. O original foi escrito em hebraico, no Antigo Testamento. Hebraico. E no hebraico a ideia é: há caminhos que aos nossos olhos parecem o melhor caminho. Não são os melhores. Ah, tem um monte de caminho bom, eu posso escolher qual. Não, você bateu o olho e disse: esse caminho é o caminho. É aqui que eu vou me dar bem. Um exemplo disso é: Ló bateu o olho em Sodoma e Gomorra. Aqui eu enriqueço. Aqui é tudo de bom. Eu vivo da pecuária, crio bicho. E é um perrengue, porque para ficar achando pasto, a gente fica andando por regiões de deserto, é uma loucura. Aqui não, aqui tem água em abundância, pasto em abundância. Meu tio, gosto muito de você, mas eu vou ficar por aqui, viu? Depois a gente viu que a alma dele sofria todos os dias por conta daquela decisão ruim que ele tomou. Mas sabe o que é mais interessante? É que ele era justo. E por ser justo, ele não saiu de Sodoma e Gomorra só quando Deus tirou ele de lá. Se você tomou uma decisão errada, não tome outra tentando corrigir a errada. Por quê? Porque senão vai acontecer com você o que aconteceu com Judas. Judas tomou uma decisão: vou vender Jesus. Viu que essa decisão é errada, tomou outra decisão. Qual foi? Vou devolver o dinheiro. E depois tomou outra decisão: vou me matar. Pedro traiu Jesus? Traiu. E qual foi a decisão que ele tomou? Não vou fazer nada. Jesus foi chamar ele. Por quê? Porque ele não queria fazer mais nada. Nem se achava digno de ser chamado discípulo, mas também não tentou consertar. Por quê? Porque não tem conserto. Se você está num caminho errado, se você se colocou num buraco, você não tem como sair de lá sozinho. É Deus que tem que te tirar. E o que a gente tem percebido hoje na igreja são pessoas que se dizem evangélicas, mas o sentimento é parecido com o credo espírita. Por que vocês veem os espíritas buscando fazer um monte de coisas de caridade? Porque segundo o espiritismo, quando você pratica essas obras, eles chamam de caridade, mas o significado da palavra caridade é outro. Mas segundo o senso comum, caridade é você ajudar pessoas que estão em condição de dificuldade. Seria o significado do senso comum para essa palavra. Então, eles pegam lá, fulano, eu já vi isso, centro espírita, um monte de mulher grávida na frente do centro espírita, porque eles dão enxoval. Centro espírita, atendimento para dentista. Centro espírita faz isso. Por quê? Porque eles acreditam que isso que eles fazem, quando eles morrerem, eles vão reencarnar, eles não vão ressuscitar. Eles acreditam que vão reencarnar, e na próxima reencarnação, se ele fez um bastante de coisa boa aqui, a outra reencarnação vai ser maravilhosa. Porque a gente vai melhorando e vai recebendo a nossa, é o que eles chamariam de evolução, né? O espírito vai evoluindo. E na fé cristã não tem nada disso. Na fé cristã a gente é pecador e nada do que a gente faça muda isso. Mas a gente não pratica boas obras? Pratica. Mas só são boas obras se forem feitas no espírito e para a glória de Deus. Porque aqueles que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Então às vezes a gente faz algo de ruim e aí a gente procura imediatamente algo que a gente pensa que é bom para tentar consertar a situação. Está errado.
Não. Para tudo. Você está fazendo o que eu estou esperando. Eu tomei uma decisão errada e eu vi que é errada e eu estou pedindo que o Senhor me oriente agora. E você vai ficar parado até quando? Até Deus me orientar. E se Ele não te orientar nunca, aí é porque Ele já orientou, Ele quer que eu fique parado. Mas normalmente Ele orienta e não demora muito não. Até porque os servos obedientes são poucos. A gente viu o que aconteceu com Pedro, não demorou. Manda chamar Pedro, por quê? Porque tem uma ordem para dar para ele agora. Então, cuidado. Deus fala. Eu me lembro, minhas filhas eram pequenas. Elas ainda se diziam crentes nessa época. E uma delas me perguntou, com essa tendência infantil, e disse, vendo como eu pregava e como eu falava também em casa, tudo que elas me pediam, eu sempre dizia a mesma resposta que vocês já sabem qual é. Vou orar. E até hoje não mudou. E aí elas ouviam isso, acreditavam na época. E disse, meu pai, assim, uma dúvida. Digo, o que foi, meu filho? E Deus fala? E foi uma pergunta infantil assim, né? E eu disse, filha, fala. E o problema não é que Ele fala. O problema é a gente querer obedecer o que Ele fala. Porque vamos supor que Deus só falasse pela Bíblia. Vamos supor que não é assim. A gente já viu aqui Deus falando em sonho, Deus falando com anjo, por meio de anjo. Mas suponha que Deus só fale pela Bíblia. Tem um pessoal que diz assim, não acredito ainda que Deus me deu um sonho. Não acredito. Eu não sou desses não, viu? Porque é até contraditório. Esses dias eu estava vendo uma pessoa dizer, comigo é só na Escritura. Então quer dizer que se Deus falar com você num sonho, você não crê? Não, é só na Escritura. Eu falei, então você não é só na Escritura. Porque na Escritura Deus falou por sonhos para os seus. Então essa só na Escritura aí, é só na Escritura que eu quero acreditar, né? Então quando Deus, vamos supor que é só a Escritura. Deus fala tanta coisa assim, né? Tanta coisa. E a gente não obedece na cara de pau mesmo. E depois ainda acha que é crente. E se a gente disser, fulano, você não está agindo como crente, quem é você para me julgar? Não, abre a Bíblia assim. Ó, aqui está dizendo que o crente age assim. Você não está agindo assim. Então você não está agindo como crente. Não me julgue! Não estou lhe julgando, não. Eu estou te admoestando para que você se arrependa e volte para o caminho certo, porque eu te amo. É assim que um irmão estimula o outro ao amor e às boas obras. Então, nós precisamos nos voltar para a revelação de Deus, irmãos, porque Deus fala. Ele ficou agora quase 2 horas falando com a gente. Eu não vou dizer que ele usou um jumento, porque o jumento está melhor do que eu. O jumento, ele não tem a capacidade de pecar como eu tenho. Às vezes a gente olha para o jumento e diz, fulano é burro, fulano não tem inteligência igual o jumento. Eu falei, meu filho, o jumento está melhor. Porque o jumento não peca. Sabe o cachorro? Ele não peca. A barata que você quer matar também não peca. Se entrasse um rato aqui, você ia ficar com nojo dele, né? Ele não peca. Se você visse uma cobra aqui, você ia ficar com medo dela. Ela não peca. Ela peca assim, ela é do diabo. Mas não. O diabo a serpente ali é outra coisa, viu? Não fico com raiva das cobras, não. Depois ele pega. O Ibama ele pega, viu? Igual fica protegido. Então, devemos tomar todo o cuidado, porque eu comecei o estudo falando sobre isso. Temos livre agência. Você escolhe determinadas coisas. E depois, por conta das suas escolhas ruins, que não levaram em consideração a vontade de Deus, você não pode culpar Deus pelas suas escolhas ruins. Você não vê Ló culpando Deus pelo que ele sofreu em Sodoma e Gomorra. Quem escolheu ir para lá? Ele. E por quê? Porque ele escolheu pelos olhos. Como foi que Sansão escolheu Dalila? Pelo caráter? Pela fidelidade a Deus? Sansão estava procurando a mulher mais fiel a Deus que ele podia achar, e aí não tinha no meio de Deus, ele foi até as Filisteias. Aleluia! E encontrou em Dalila uma fé
Só se for o Deus Mamon, porque ela amava o Deus Mamon mesmo, né? Então, é preciso que a gente tome cuidado, porque as nossas escolhas contam, né? Não se engane o homem. Tudo que a gente plantar, a gente vai colher, né? Se você tiver que sofrer, sofra por fazer o que é certo. Olha, irmãos, eu já fechei a Bíblia, vocês já estão tranquilos. Mas você vê o ímpio. O ímpio quer cometer impiedade, ganhar dinheiro, essas coisas, satisfação carnal. Mas eles também sofrem. Você vai conversar às vezes com determinadas pessoas que são totalmente incrédulas e entregues à impiedade. Elas estão abrindo mão de uma série de coisas que para elas são importantes, porque elas julgam outras coisas como importantes. Elas estão abrindo mão de outras para alcançar aquela que ela acha que é mais importante. Então, se você tiver que sofrer, sofra por fazer o que é correto. Não ache que se você abrir mão do que é correto, você vai deixar de sofrer. Não vale. Então, se você tiver que sofrer, sofra por fazer o bem. Você imagina, o ladrão rouba você e depois tem que sair correndo da polícia. Você queria estar no lugar dele? Fulano foi pego na avenida 25 de março com 17 celulares. Você queria estar no lugar dele? Não, eu queria estar antes de Cristo ser pego. Quando foi pego, eu não queria estar não. Né? Então, o ímpio é ímpio. Não devemos imitá-lo em nada. Né? Então, que o Senhor nos ajude a todos os dias, porque, irmãos, eu também sei que por mais que a gente deseje ser crente, fazer o que é certo, a nossa carne, ela não ajuda. Né? E o inimigo, sabendo disso, bota as pessoas próximas da gente, que não são de Deus, e alguns até que se disfarçam como de Deus, mas não são, para nos darem aqueles conselhos assim, sabe? Maravilhindos e totalmente diabólicos. E a gente vai ter que ter sabedoria para discernir o que é bom do que não é. Então, que o Senhor nos ajude, porque se de fato somos crentes, devemos viver como crentes. É um caminho difícil, é um caminho árduo, mas a gente tem a promessa de que Jesus está o tempo todo do nosso lado. A gente tem a promessa da vida eterna. Quando o apóstolo Pedro viu todo mundo indo embora, ficaram só os 12, o Senhor Jesus olhou e disse: vocês também não querem ir embora, não? Pedro respondeu como: para quem nós iremos, Senhor? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então, se é para a gente ficar com Jesus, vamos ficar da forma certa. Porque é uma grande tristeza o que a gente vê na parábola das virgens. Por quê? Porque aquelas pessoas se mantiveram castas. A virgindade fala isso, não se contaminaram. Elas estavam esperando o noivo. Podiam estar fazendo qualquer outra coisa, abriram mão para esperar o noivo. Elas podiam estar com todo tipo de companhia, escolheram estar com as virgens prudentes. Mas e por que não se prepararam? Não dá agonia? A gente às vezes quer gritar. Eu não sei se você é assim, está lendo a Bíblia. Oh, bota azeite! Vai buscar agora turma não, rapaz, busca o azeite. Dá vontade de falar. Principalmente quando eu estou vendo o desenho bíblico. Olha, ele vai chegar, você vai estar dormindo, vem aquele no desenho bíblico, você já viu? Vem um grita, não, parece umas pessoas assim que gritam, não, Davi, não sei o quê, né? E aí tá todo mundo dormindo, aí as outras, vamos noiva, aí quando elas tentam acender, a gente não tem, me empresta um pouco, não dá para emprestar, senão eu fico sem também. Vocês agora tentem comprar rápido, elas vão, quando voltam, está fechada a porta. Olha a realidade de pessoas que vão estar no ambiente religioso, vão estar ouvindo a palavra de Deus correta, vão estar às vezes querendo agir corretamente, mas são aquelas sementes que cresceram no meio do espinho. As preocupações com as coisas desse mundo tornam esse tipo de semente que cresce árvores sem frutos. Então, que a gente tome bastante cuidado para não viver uma vida desse jeito.
Por isso que é tão claro em Apocalipse, a última carta, a última igreja, a Laodiceia, ou você fosse quente, quem dera você fosse quente, ou você fosse fria, mas porque você é morno, eu vou te vomitar. Você sabe o que é vomitar? Vomitar é o que está dentro, está fazendo mal, e a gente bota para fora. Então, está dentro da igreja, parece que é igreja, mas não é. Vai ser colocado para fora. Vomitar-te-ei na minha boca. Então, que o Senhor nos ajude, porque tudo que a gente vê na Bíblia, os homens de Deus, as mulheres de Deus, eles têm essa marca, como as ovelhas de Cristo, obediência. Eles obedecem. E obediência só é obediência se for imediata e se for sem questionar. Ah, não, Senhor, mas tem certeza que é por aí? Não pode ser por aqui também? Como assim? Então isso não é mais obediência. Que o Senhor nos ajude. Oh Deus, obrigado por nessa noite nos orientar mais uma vez. Eu oro, Senhor, por minha vida, pela vida dos meus irmãos, que nós possamos viver nessa atmosfera de obediência, aonde, direcionados pelo Espírito, pela Tua Santa Palavra, Senhor, nós estejamos continuamente fazendo a Tua vontade, mortificando a carne e andando pelo Espírito todos os dias, Senhor. Ainda que tenhamos que lançar fora a nossa mão, o nosso olho, o nosso pé, sabemos que é um preço muito baixo para aquilo que já nos foi dado pela graça. Não nos deixa, Senhor, enganados pelas concupiscências do mundo, e nem a enganar uns aos outros por meio de palavras de persuasão que só estimulam ao pecado e que tendem a nos afastar do caminho de santidade, mas que, como crente, andemos pelo reto caminho que foi aberto pelo sangue do nosso amado Salvador, Jesus Cristo, para que andássemos nele, e que se cumpra em nós a promessa de que aqueles que são de Cristo andam como Ele andou. Que seja essa a história da nossa vida. Ó Senhor Jesus, Tu que está no controle da história, também demonstra esse controle, Senhor, nos guiando no santo e reto caminho. Se estamos desviados, ó Senhor, nos traz de volta. Se estamos perto de tomar decisões equivocadas, não nos deixa tomá-las, Senhor, mas nos mantém, Senhor Jesus, sempre perto de Ti, pois é em Ti que sempre estamos e estaremos seguros. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aleluia! Amém! Os irmãos podem até ouvir, mas eu não facilito. Eu faço de tudo para ninguém dormir.